Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim fofocar com vocês, eu vim contar uma história que aconteceu comigo, da minha vida, há algum tempo atrás. Se você não curte muito esse papo de sobrenatural, espiritualidade, então nem fica aqui, porque tem muitas pessoas que têm medo, né? Mas é isso, eu vou contar pra vocês em detalhes tudo que aconteceu comigo uma vez e espero que vocês gostem. Vamos lá. Por volta dos meus 18 ou 19 anos, eu não me lembro muito bem assim a idade exata que eu tinha, mas eu fiquei desempregada e eu comecei a morar na casa da minha mãe. E aí eu sempre estava trabalhando, né? Eu não conseguia ficar parada. Então, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, me deu uma oportunidade de trabalhar na casa de um dos amigos dela, né? Que era um casal. E aí, eu fui pra lá. Eita. E aí, esse casal, eles estavam precisando de alguém pra poder cuidar dos cachorrinhos dele, né? Que era a prioridade do trabalho. E também pra poder fazer um almoço bem simples, um filé de frango, porque eles eram fitness. Então, tinha que fazer uma coisa bem leve, assim, cozinhar ovos. E também dar uma limpada no apartamento, né? Sempre tirar as roupas dele do guarda-roupa pra não mofar, pra pegar um sol. E principalmente cuidar dos cachorrinhos, né? Que era mais importante. Era aqueles pug-pug, sabe? A coisinha mais fofa. Acho que tinha 4 ou 3. Nossa, gente, a minha memória tá muito fraca. Eu acho que eu não lembro exatamente. Mas eu acho que era 2 pug e aquele... Ai, eu esqueci o nome do cachorro. Ele parece o York. Mas ele é todo peludinho, assim, uma gracinha. Não sei se é poodle. Enfim, né, os Pug-Pug era super de boa, eles eram tão fofinhos e eles eram dóceis, né? Já o outro, né, ele era mais nervoso e tinha ciúmes dos outros, né? Mas eles eram uma gracinha. E aí tinha que deixar eles separados, né? Porque senão arrumava briga com os Pug-Pug, o brigão. Esqueci o nome deles agora. Mas aí a minha tia me falou com um amigo dela e ele falou que tudo bem, que eu podia ir lá pra poder fazer uma entrevista e conversar com eles, né? Pra ver se eu ia ficar mesmo. Aí como a minha tia, né, conversou com eles certinho, contou sobre mim e eles conversaram comigo, então resolveram, né, deixar eu ficar lá, pra poder ficar com os cachorrinhos. Aí eu cheguei lá, gente, no primeiro dia foi de boa, tirei o cocô dos cachorros, ficava com os cachorros brincando, fiz alguma coisa assim na hora do almoço, né, uma salada, alguma coisa assim. E aí o dia foi passando, eu tava indo todos os dias lá, né, pra poder fazer o meu trabalho. Dava uma arrumada no apartamento, passava um pano no chão, arrumava a cama, fazia várias coisas. Os dias foram passando e eu comecei a notar que acontecia coisas estranhas dentro do apartamento. E eram coisas muito sutis, assim, tipo, eu não percebia, então eu deixava pra lá. Por exemplo, a televisão eu nunca ligava, assim, só quando eu tava arrumando a casa. Aí eu ligava a televisão, colocava uma série pra me ficar escutando. E aí, de repente, gente, eu não deixava muito tempo a televisão ligada, né? Mas aí, de repente, a televisão ligava sozinha. Aí eu, gente, não é possível. Como assim? Aí eu achava que era alguma interferência, né? Ah, talvez tenha ligado assim porque é automático. Sei lá, gente, eu não sei. Só sei que eu tava tão ocupada com a minha vida e com o meu trabalho que eu nem percebi. Aí no outro dia, quando eu cheguei lá, né, pra fazer o meu trabalho, aconteceu outra coisa, né? Um dia anterior aconteceu aquele imprevisto lá da televisão. Só que aí no segundo dia, quando eu fui de novo, tudo desligou. Desligou geral. Não tinha luz, não tinha energia, não tinha... Aí eu, gente, o que aconteceu? Aí eu fiquei desesperada, porque eu coloquei umas roupinhas pra lavar e de repente tudo desligou. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Aí eu peguei, né, e liguei pro meu patrão. Eu falei assim, nossa, aconteceu uma coisa. Tudo desligou aqui, não sei o que aconteceu, tá sem energia. Aí ele falou assim, nossa, Raquel, que estranho, nunca aconteceu isso. Você acredita? Nunca aconteceu isso, de desligar tudo. Aí eu falei, e por quê? Aí ele, será que foi no prédio todo? Faz o seguinte, liga pro porteiro e pergunta pra ele, né? Se foi geral, se desligou em tudo. Aí eu, tá bom. Aí eu liguei pro porteiro e perguntei. Aí o porteiro falou assim, não,
Só aí nesse apartamento que aconteceu isso. Aí eu peguei, liguei, né, pro meu patrão e falei pra ele. Falei, ó, ele falou que só foi aqui. Aí ele, gente, que absurdo, que não sei o que, nunca aconteceu isso. Aí ele chegou, né, o meu patrão chegou e ele viu que a energia caiu tudo. Sabe aquele negocinho de energia, né? Que sempre você tem que estar... que às vezes cai, né, e você liga de volta. Então, aí ele falou assim, caiu tudo, tava tudo pra baixo, assim, os negocinhos, tava tudo pra baixo. Desligou tudo. Não sei o que aconteceu. Aí tá bom, né, gente? Aí eu falei assim, deve ter sido algum problema. Sempre acontece essas coisas, né, geralmente. Aí, no outro dia, quando eu fui, aconteceu outra coisa. Aí, no outro dia, quando eu cheguei lá, eu fui limpar o quarto, né? Fui passar um pano no quarto deles. Aí, quando eu escutei um barulho, gente, vindo da sala. E aí, eu abri a porta do quarto, que dava no corredor pra sala, e na porta da entrada. Tinha uma mesa na porta da entrada. Eu juro pra vocês que eu vi um senhor de idade, bem velhinho mesmo, do cabelo branco, com a roupa toda branca. E ele tava andando bem assim, ó, bem devagarzinho, sabe? E tava com uma chave na mão, como se ele tivesse entrado no apartamento. E tava entrando, né? Com muita naturalidade ele tava, tipo, como se a casa fosse dele. Então o que eu pensei? Vou continuar meu trabalho aqui, né? Eu nem cumprimentei nem nada, eu fiquei lá na minha de boa. Aí eu fiquei pensando assim, enquanto eu tô limpando aqui o quarto, quando eu sair, né, como eu tava muito ocupada, eu pergunto quem é ele, né, o que ele tá fazendo lá, e pergunto pro meu patrão, né, no WhatsApp. Só que aí quando eu saí, o idoso não tava mais lá, gente. Eu procurei na casa toda, ele não tava, e era um apartamento pequeno. Imaginei que ele estivesse no banheiro, mas eu fui no banheiro, ele não tava lá. Perdi a oportunidade de falar com ele antes, pra saber quem era ele, o que ele tava fazendo ali. E eu nem sei se ele tava vivo ou morto. Sei lá, gente, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei com aquilo na minha cabeça e ficou me perturbando de uma forma que eu falei, quem é aquele idoso que tava aqui, gente? Ele andou, eu vi. Ele tava com uma chave na mão, como se estivesse entrando e sentado no sofá. Aí o que eu fiz, gente? Na mesma hora, eu mandei mensagem pro meu patrão. Eu falei, tinha um senhor aqui. Ele é algum parente seu? Talvez ele já tenha ido embora, né? E eu não vi, porque como eu tava dentro do quarto. Ele falou assim pra mim, Raquel, não tem ninguém. A gente não conhece idoso nenhum. A gente não fala com a nossa família. A gente não recebe visita, nem de amigos. Quando a gente nem fica em casa, porque a gente trabalha e muito, né? A gente trabalha muito, então a gente nem fica em casa, tipo, a gente nem recebe visita. E quando a gente quer sair com nossos amigos ou com a família, a gente vai pra outros lugares, a gente nem fica na nossa casa. Então, ele falou assim, Raquel, que história é essa? Não tem ninguém, não tem nenhum idoso. Aí mas eu vi ele tava aqui, tava com uma chave, ele tava entrando. Aí ele falou assim, não, Raquel, não tem, Raquel. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que é isso, gente? Até hoje eu fico me perguntando quem é. E essas coisas bizarras que aconteciam dentro do apartamento, né? Aí, gente, vocês não sabem, tem mais uma coisa que aconteceu, vocês vão ficar no passado. Outro dia, eu fui trabalhar e eu ficava pensando naquilo, não conseguia esquecer. Eu falei, gente, o que é isso? Tipo, eu fiquei morrendo de vontade de voltar pra poder saber o que tinha acontecido, quem era aquela pessoa, o que tava fazendo ali. Sabe, me senti perdida. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar. Não, e pra piorar, gente, calma aí. O meu patrão perguntou, falou assim, se era o porteiro. Ele conversou comigo pessoalmente depois. Ele falou assim, não era o porteiro, mas o porteiro ele era jovem. Totalmente diferente do cara que eu vi lá, o idoso. Totalmente diferente. Não tinha nada dele, gente. É totalmente diferente. Eu falei, não era o porteiro, não era. Aí, e outra, a porta tava fechada, porque eu trancava todos os dias. Quando eu chegava no apartamento, eu já trancava a porta. Não tem como. Aí ele falou, nossa, Raquel, que estranho, né? Que não sei o que, a gente ficou conversando. Aí no outro dia eu fui trabalhar de novo. Aí eles tinham ido trabalhar também, fazer alguma coisa, não lembro. E aí eu tava no tanque, eu peguei
os potinhos dos cachorros, porque é aqueles potinhos que eles são bem pesados, sabe? Que eles são com outro material. Que tem um potinho de cachorro que eles são de plástico, né? Só que eles são levinhos e tem uns que é bem pesado. Eles tinham um desse, pesado. E aí eu fui lavar no tanque, né? Os recipientes lá que eles comem a comidinha deles. E aí, gente, do nada o negócio caiu na minha mão na pia de mármore. Tipo, escorregou de uma forma que eu não sei explicar. Eu só sei que quebrou assim, ó, puf, caiu na mesa, na pia de mármore deles. E eu, meu Deus, quebrou a pia, gente. Quebrou. Eu fiquei desesperada. Falei, tô lascada agora. Agora eu vou ter que pagar. E aí eu liguei pro eu ia falar o nome dele. Aí eu liguei pro meu patrão e falei assim: olha, foi sem querer. Eu tava lavando o potinho dos cachorros e sem querer caiu da minha mão, escorregou e quebrou a pia de mármore. Aí ele falou assim: Raquel, você tá zicada. Aí ele me mandou uma mensagem assim: Raquel, você precisa tomar um banho de sal grosso e precisa fazer oração, porque tá acontecendo muita coisa. Era todo dia uma coisa. Fora que os cachorrinhos, eles ficavam olhando pro nada e começavam a latir. Eles ficavam latindo, latindo, latindo sem parar. Aí eu, gente, por que eles estão assim? Eu ficava assim, sabe? Pensando. Mas aí, com tudo que foi juntando, né? Com essas coisas negativas que acontecia comigo, que a televisão desligava sozinha, acontecia queda de energia, eu vi o senhorzinho, talvez um dia ele já morou ali, não sei, gente, o espírito dele tá ali, não sei, e pode estar querendo expulsar as pessoas que estão ali, não faço ideia. Eu só sei que aconteceu isso comigo, né, e aí depois eu saí de lá, eu não fiquei lá, não durou muito, fiquei pouco tempo, só que foi mais marcado, assim, pelos esses fatos que aconteceram. E essa história ficou marcada na minha vida, né? Porque foi uma coisa assim surreal. E saber que ele falou aquilo pra mim, que eu fiquei pasmada na hora que ele falou que não tinha ninguém, que ninguém ia lá. E aí eu falei, sei lá, eu nunca vou saber o que aconteceu, né? Mas, sei lá, porque aconteceu isso comigo, gente. E é isso, gente. Aconteceu esse acontecimento comigo, né? Que me marcou bastante e até hoje eu fico me questionando o que aconteceu, quem era aquele idoso. Mas é isso, né? São coisas da vida, a gente passa por experiências. E esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho muitas experiências pra contar, eu já passei por um monte de coisas assim estranhas, mas eu tava pensando nisso nesses dias, né? E tava pensando muito hoje. Eu falei, vou compartilhar com as pessoas, né? Essa experiência louca que eu tive. E se você já passou por alguma coisa assim desse tipo, comenta aqui que eu quero saber também. Pra saber se eu não sou a única, né, que já teve essas experiências doidas. E até hoje eu quero saber quem é aquela pessoa que tava lá. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. E até o próximo vídeo.